sou a professora Júlia de Matemática, essa é a nossa aula de número 108. É a terceira parte do nosso estudo sobre o volume dos sólidos geométricos, né? Então eu peço que você assista as partes 1 e 2 se você ainda não assistiu. Só lembrando, nas partes 1 e 2 a gente trabalhou com o volume dos blocos retangulares. Se por um acaso você não está interessado nesse conteúdo, pode assistir somente a aula de hoje que a gente vai trabalhar sobre o volume dos cilindros, certo? Então o objetivo hoje vai ser resolver e elaborar problemas que envolvam o volume de cilindros. Os materiais que você vai precisar: caderno, caneta, lápis, borracha e régua, tá certo? Então o volume do cilindro, né? Vamos iniciar relembrando com calma, né? Como que a gente pode encontrar o volume do cilindro, como que a gente pode calcular esse volume, tá certo? A professora de matemática está realizando com uma turma de 8º ano um experimento para estudar o cálculo do volume de um cilindro. Para isso, eles utilizaram uma jarra graduada e um copo cilíndrico com as dimensões internas indicadas nas representações ao lado. Então, a gente tem aqui, né, o nosso copo com a altura de 20 centímetros e o raio da base desse copo é 5 centímetros, tá certo? E aí, ele tem ali a jarrinha com as graduações, tá certo? Então, observem as etapas que eles realizaram nesse experimento. A primeira coisa que eles fizeram, né, foi utilizando a fórmula da área, né, πr ao quadrado da área do círculo, e considerando π aproximadamente igual a 3,14, os alunos calcularam a área da figura do círculo da base do copo, que tem 5 centímetros de raio. Então, utilizando ali, né, a área do círculo, A igual a πr ao quadrado, eles calcularam a área do círculo do copo, da base do copo, né? Nesse caso aqui, o resultado, né, vai ser 3,14 vezes 5 ao quadrado, 3,14,25, 3,14 vezes 25, igual então a 78,5. Estava trabalhando ali em centímetros, então eu fico com 78,5 centímetros quadrados. Então, interessante, né, que a área da base deste copo, né, então é 78,5 centímetros quadrados. 78,5. Deixa eu arrumar esse 8 aqui, ficou meio feio. Pronto. Certo? Então, depois que eles calcularam essa área da base, eles encheram o copo com água e despejaram na jarra. Assim, eles identificaram a capacidade desse copo, ou seja, o volume de água que esse copo estava suportando ali. No caso, né, se observar aqui, a gente tem nessa medida graduada aqui, aproximadamente ali, né, 1.570 ml de capacidade neste copo, certo? Então, a capacidade do copo é 1.570 ml, que corresponde a 1.570 centímetros cúbicos, certo? Como a gente já viu nas aulas lá de capacidade e volume, uma ml é igual a 1 centímetro cúbico, então por isso que a gente consegue estabelecer essa relação, tá certo? A partir do momento que eles encontraram, né, o valor da capacidade desse copo, eles então calcularam o quê? Calcularam a razão entre o volume obtido e a altura do copo. Então, a altura do copo era 20 centímetros, né? Então, aqui, o volume em centímetros cúbicos dividido pela altura em centímetros. Fazendo essa divisão, eles chegaram em 78,5. Mas espera aí, 78,5 era o valor da área da base do meu copo. Então, olha só. Os alunos, então, fizeram comparações e notaram que a razão entre o volume e a altura do copo corresponde à área da base desse copo, em centímetros quadrados, que foi calculado na primeira etapa. Então, assim, como ocorreu nesse experimento, em qualquer cilindro, a razão de seu volume e altura corresponde à área de sua base. O que pode ser provado, né? A gente acabou de provar fazendo o experimento ali. De outro modo, a gente pode dizer que o volume de um cilindro é dado pelo produto da área de sua base vezes a altura. Como assim? Olha só, no experimento, a gente descobriu que a razão entre o volume e a altura, o prof gosta de utilizar a altura com H, eu acho um pouco mais fácil de visualizar, mas pode ser o A também, não tem problema. O volume dividido pela altura ficou igual à área da base, certo?
Se eu quisesse isolar o volume nessa equação aqui, esse H passaria para lá multiplicando, correto? Então, eu teria que o volume de um cilindro é igual à área da base vezes a altura. Exatamente o que a gente tem aqui. Observem que aqui ele está marcando a altura como A. Tanto faz, gente. É só porque pode ser H ou A, tanto faz. O importante é que vocês saibam que esse A e esse H representam a altura. Agora, rapidinho, que não tem muita relação, mas só para a gente relembrar rapidamente. Vocês se lembram que a gente já estudou, né? Claro, mas o volume do prisma não era exatamente a mesma coisa? O volume do prisma era a área da base vezes a altura. Então, a gente poderia pensar, né? Não que isso esteja matematicamente correto, mas porque um prisma não pode ser circular, né? Mas a ideia seria como se fosse um prisma circular, né? Óbvio que o prisma reto é formado apenas por lados retos, né? Não existe prisma circular, tá, gente? Mas eu tô falando para você fazer essa conexão dessa imagem, dessa ideia, que o volume do prisma é o quê? Área da base vezes a altura. E o volume do cilindro também é área da base vezes a altura. Só que nesse caso, a nossa área da base é πr ao quadrado. Por isso que a gente acaba não utilizando volume igual a área da base vezes a altura, tá? A gente geralmente já vai direto para πr ao quadrado vezes a, porque fica mais fácil de aplicar os resultados, tá certo? Vamos então fazer alguns exercícios para a gente aprender um pouquinho mais sobre isso. Então, número 1. Qual é o volume do cilindro representado a seguir, sabendo que sua base corresponde a um círculo com 314 centímetros quadrados de área? Então, aqui, ele já nos deu o valor da área da base. Tá mais fácil ainda. Para resolver esse problema, consideramos que o cilindro com 40 centímetros de altura e base de 344 centímetros quadrados de área. Depois a gente, realiza os cálculos, então. É para seguir o que está no desenho. O desenho me diz que ele tem 40 centímetros de altura. Lembrando sempre de observar as unidades de medida para ver se elas estão, na mesma unidade, tá certo? Então, eu vou ter o quê? Volume é igual a área da base vezes a altura. Ele me deu já a área da base, então vou utilizar esse valor que ele me deu, que foi 314, vezes a altura, que é 40. Então, isso significa que o volume do cilindro é 12.560 centímetros cúbicos de volume, ok? É bem fácil, né, gente? Número 2. A figura a seguir representa um cilindro com sua altura e medida do raio da base indicados. Qual é o volume deste cilindro? Então, aqui nós temos 6 decímetros de altura e 1,5 decímetros de raio. Lembrando que o volume do cilindro é área da base vezes a altura, a área do círculo da base é πr ao quadrado. Então, eu vou utilizar aqui, considerando π igual a 3,14, vou ter, então, volume igual a πr ao quadrado vezes a, 3,14 vezes 1,5 elevado ao quadrado, vezes 6, que é a nossa altura. Então, eu vou ter volume igual a 3,14 vezes 2,25 vezes 6, volume igual a 42,39. Então, esse cilindro tem aproximadamente 42,39 decímetros cúbicos de volume. Gente, se vocês não se lembram como faz operação com números decimais, nós temos já aula gravada sobre operações com números decimais. Se você tem alguma dúvida ainda sobre esse conteúdo, eu recomendo que você volte e assista a essas aulas, tá certo? Espero que tenha ficado claro esse nosso estudo sobre os cilindros, Lembrando que nas 2 aulas anteriores a gente revisou um pouquinho sobre os blocos retangulares, então se você tem interesse nesse assunto, recomendo que você volte e assista as partes 1 e 2 desse conteúdo, mas se não, na próxima aula a gente ainda vai ver mais um pouquinho sobre cilindros, tá certo? Não esqueça de fazer os exercícios, de revisar o conteúdo que vocês têm disponível e eu vejo vocês na nossa próxima aula, então.